Na nossa última aula, nós começamos a analisar, né, a reforma tributária. E eu comecei a mostrar para vocês as alterações que a Emenda Constitucional 132 de 23 trouxe. Na parte das limitações, nós vimos as alterações do imposto de transmissão, causa-mortes e doação. E hoje nós vamos continuar a análise da reforma pelas alterações que foram introduzidas no IPVA, né? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e aí nós vamos analisar os artigos que foram modificados. E aí eu vou começar pelo artigo 155, parágrafo 6º, que é o que trata dos impostos estaduais, e o parágrafo 6º especificamente do IPVA. Ele diz, inciso 2, poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo, do valor, da utilização e do impacto ambiental. O que está em negrito é o que efetivamente foi modificado, né? Então, sempre era possível você ter alíquotas diferenciadas em função do tipo do veículo e da utilização. Lembra que eu já falei aqui em mais de uma aula do IPVA com uma finalidade extrafiscal até de proteção ambiental. Vocês vejam que agora está expresso impacto ambiental, né? A ideia da proteção do meio ambiente. Mas sempre foi possível, né? O Estado do Rio de Janeiro, há muitos anos, tem alíquotas diferenciadas em função do tipo do veículo. Então, você dá uma alíquota menor para o carro que é álcool, gás, você dá uma alíquota menor para o carro que é movido a energia elétrica, o carro elétrico, porque dentro da ideia de serem carros menos poluentes. Então, visando a proteção do meio ambiente, isso tem a ver com o tipo do veículo. A utilização do veículo está relacionado, por exemplo, com se o carro é utilitário, né? Você tem algumas alíquotas diferenciadas, em alguns casos são isenções para táxi, né? Dependendo do tipo de utilização, se o veículo é um ônibus de turismo, um ônibus de transporte público, e aí você vai ter diferenciações de alíquotas em razão do tipo do veículo e da utilização. Isso já era possível, já era admitido. A ideia do impacto ambiental também não é uma novidade, já se admitia antes, é a finalidade principal extrafiscal do IPVA, só que agora, como eu disse para vocês, né, expliquei na aula passada, agora é uma preocupação da reforma, então está expresso. O que eu acho que é a grande questão aqui do IPVA é em função do valor, né? Vocês vejam que tem a ver com a ideia de capacidade contributiva, né? Nós estudamos a progressividade no IPTU, no causa-mortes e doação, que os impostos não podem ter efeitos regressivos, né? E aqui você vai poder ter diferenciação de alíquotas em razão do valor. Nós vimos que não pode ter razão da procedência, né? Lembra a discussão do carro importado? Mas aqui do valor você pode, a partir aqui, né, da reforma de forma expressa. Então você vai ter uma diferenciação de alíquotas, e aqui nada impede também que seja uma progressividade, vai aumentando a base de cálculo, vai aumentando a alíquota, você faz a sistemática que tem no TCMD, no IPTU, né? Em razão do valor do bem, né? A base de cálculo do IPVA é o valor de mercado, o valor venal dos veículos automotores. Então, agora vocês vejam que está expresso a ideia do valor, mas, né, a progressividade para cá, para impostos que são reais, como IPVA, né? Desde lá a época que ele julgou lá o tema 21 com repercussão geral para o TCMD, o Supremo já admite, mas agora está expresso, né? É um reforço, vamos dizer assim. O inciso 3, o IPVA aqui é uma diferença. Incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele, há alguns anos, há muitos anos, entende que o IPVA só poderia incidir sobre veículos automotores terrestres. Aqui, vários estados, e o Rio de Janeiro foi um deles, lá atrás, há muitos anos atrás, mais de 10 anos, 15, 20 anos atrás, ele cobrava uma também dos veículos aquáticos e aéreos. Então, helicópteros, barcos, né? Havia uma previsão na lei do Estado. Só que antes da reforma, lá atrás, o Supremo Tribunal Federal considerou essas leis todas inconstitucionais, porque ele entendeu que o fato gerador do IPVA, na redação originária da Constituição,
era somente a propriedade de veículos terrestres. A Constituição nunca disse isso, tá? É propriedade de veículos automotores. Essa foi uma interpretação do Supremo, mas prevaleceu durante anos e anos. O Supremo, mais de 20 anos, quase 30 anos, entendeu dessa maneira, e essa é sempre uma reclamação muito grande dos estados, né? Porque para eles poderia ser, né, um acréscimo de tributação, até porque a Constituição não fazia essa diferença. A diferença foi feita pelo Supremo. E, o fundamento do Supremo era um fundamento histórico, né, de a, o IPVA veio lá em 85, quando ele foi criado no Brasil, né? Ele foi introduzido em 85 no Brasil, na Constituição Federal, por uma emenda constitucional, e ele entendeu que, naquela época, você tinha uma como é que eu vou dizer assim, que existia era uma taxa rodoviária única, TRU, era rodoviária, então o IPVA veio e substituiu, né, essa taxa rodoviária única. Então, por uma interpretação histórica, o Supremo acabou entendendo que só deveria ser os terrestres. Só que agora, com a reforma, né, os estados vieram, está na Constituição Federal, então, agora expressamente, de que o IPVA poderia incidir também sobre veículos aquáticos e aéreos. Não se esqueçam que são automotores, então eles têm que ter propulsão própria, têm que estar movidos a motores. Eu brinco sempre que PVA não pode exigir, por exemplo, sobre carroças, né? Não é possível, não é simplesmente se mover, tem que se mover por motor. Mas, por exemplo, o jet ski é aquático, né? Não é só o navio, o barco, mas jet ski tem motor próprio. E vários estados certamente vão querer instituir em relação a ele. Então, vocês vejam que a Constituição já autoriza. O Estado pode cobrar diretamente com base na Constituição? Não. Nós já estudamos aqui competência tributária. Ele tem que exercer a competência tributária por lei própria. Então, tem que vir uma lei estadual prevendo essa hipótese de incidência. O IPVA é um imposto que não tem lei complementar de caráter nacional, né, definindo fato gerador, base de cálculo, contribuinte. Então, o Supremo admitiu que os estados, enquanto não viesse essa lei complementar, aqui como tem a ver com definição de fato gerador, o Supremo aqui entendeu que, ao contrário do que nós vimos na aula passada para a sujeição ativa, né, do imposto do ITCMD, aqui ele entendeu que os estados tinham competência legislativa plena, enquanto não vier a lei complementar de caráter geral para atender o artigo 1463-A da Constituição Federal. Né? Eu vou falar um pouco disso, eu vou voltar a falar disso quando a gente estudar a Lei Complementar Nacional, a Lei Complementar 146, mas é só para vocês já terem isso em mente. Eu já falei isso quando a gente viu o princípio da legalidade, né? A 146 da Constituição prevê uma lei complementar de caráter nacional. E a primeira inciso do 146 é uma lei complementar para dirimir conflitos de competência. Essa é aquela que nós vimos do STCMD na aula passada, um exemplo. E eu tenho também no 3A, lei complementar para definir fato gerador, base de cálculo, contribuinte, e aqui é um caso, né, que é incidirá, é o fato gerador. Essa lei complementar de caráter nacional não existe, o PVA não está no CTN. Hoje ele é o único imposto que não tem normas gerais para definir fato gerador, base de cálculo e contribuinte. E o Supremo entendeu que enquanto não vier essa lei complementar, como é uma questão de definição de fato gerador, base de cálculo, não tem a ver com dirimir conflitos de competência, você vai poder, os estados podem exercer a sua competência legislativa plena. E aí vai depender, então, para a cobrança de uma lei do estado. Obviamente, tem que observar como é um tributo novo, sob uma nova hipótese de incidência, vai ter que observar o princípio da anterioridade, retroatividade, tudo que nós já estudamos, mas a partir daqui, né, os estados vão poder modificar a sua legislação, ok? Excetuados, quando é que o IPVA não incide? Aeronaves agrícolas de operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros. Aqui é que entram as aeronaves das companhias aéreas, tipo TAM, né, Latam, Gol, Azul,
são operadores certificados para prestar serviços aéreos a terceiros, né? Então, é uma hipótese de não incidência constitucional. Também não incide sobre embarcações de pessoa jurídica que detém outorga para prestar serviços de transporte, aquaviário de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência. Prestar serviço de transporte aquaviário é o caso, por exemplo, das barcas, né? Da barca Rio-Niterói, por exemplo, é um serviço de transporte aquaviário. Então, a concessionária que seja proprietária daquelas embarcações não vão recolher IPVA, porque é uma hipótese de não incidência constitucional. Alguns autores entendem que é uma imunidade específica, ou nós vamos ver a diferença quando estudarmos imunidade. Alguns autores fazem menção só à não incidência constitucional, não necessariamente de imunidade, porque aqui seria uma questão de política fiscal, né? Não de liberdade, de um direito fundamental que seria protegido por uma imunidade. Mas nós vamos ver que tem autores que nem fazem essa distinção, né? Está na Constituição a imunidade. Então, assim, a verdade é que chame isso de não incidência constitucional por envolver política fiscal, simplesmente, né? Não é tecnicamente uma imunidade. Ou porque você entende que está na Constituição é uma imunidade específica, você não faz essa distinção, não tem problema, não incide. A verdade é que chame de uma coisa ou de outra, aqui não incide. Plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios, inclusive aquelas cujas finalidade principal seja a exploração de atividades econômicas em águas territoriais e na zona econômica exclusiva, e embarcações que tenham essa mesma finalidade principal. Isso aqui é em relação às plataformas de petróleo, né? E as embarcações que funcionam como exploração de atividade econômica, água territorial e zona econômica é basicamente a parte de petróleo. Você tem boias, você tem embarcações que se locomovem e a finalidade é essa, boia, gás natural. Então, assim, vamos fazer esse tipo de circulação, né, que é uma atividade econômica em água territorial e zona econômica exclusiva. Zona econômica exclusiva é uma terminologia muito própria até para a distribuição de royalties, né, que tem a ver com petróleo, com exploração de gás, de outras riquezas minerais, ok? Também não incide sobre tratores e máquinas agrícolas. Há uma preocupação toda com a agricultura, e é um setor econômico importante, né? Tem aqui entre nós brincando, mas uma brincadeira que tem fundo e verdade, com um lobby poderoso, né? Porque isso aqui é uma emenda constitucional. Então, nós fechamos o IPVA, ok? Então, essas são as alterações relevantes envolvendo o IPVA. Uma outra alteração que foi feita na Constituição, e aí tem muito a ver com o IBS, né, em si, ele diz o seguinte: a exceção dos impostos de trato, inciso 2 do caput desse artigo, e aqui tudo que está em vermelho fui eu que incluí, ICMS. E os artigos 1531, que é a importação, 2, que é a exportação, 156A, que é o IBS que foi criado. Nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica e serviços de telecomunicação. Vocês vejam que a tributação é grande, né? ICMS, importação, exportação e a partir de 2000, a partir da cobrança do IBS. Nenhum outro imposto. Imposto não pode. Isso não quer dizer que não incidam outros tributos, mas imposto não pode. E a exceção destes e do previsto no artigo 153, oitavo, que foi o imposto seletivo, que foi criado, nenhum outro poderá incidir sobre operações relativas a derivados de petróleo, combustíveis e minerais. Você veja, petróleo, combustível e minerais pode estar sujeito a ICMS, importação e exportação, IBS, quando, né, começar a ser cobrado, imposto seletivo, quando começar a ser cobrado. Além disso, não pode ter outro imposto. Não quer dizer que não possam ter outros tributos, né? Vocês lembram que eu já expliquei aqui, a gente vai falar da CID, da chamada CID combustível, que incide sobre a operação relativa a petróleo, combustíveis, né? Petróleo e combustíveis. Então, vocês vejam, em gás natural. Então, você tem outros tributos. O que não pode ter é outro imposto. Então, você limita. IPTU. A Constituição Federal também foi alterada em relação ao IPTU. Eu já fiz menção a essa alteração
quando nós estudamos o princípio da legalidade, quando nós vimos o artigo 97 do CTN. Então, aqui é mais para lembrar e reforçar, já que eu estou tratando a reforma toda junta, né? Reforçar o que eu já estudei quando nós vimos legalidade. O que mudou no IPTU? Sem prejuízo da progressividade no tempo, lembra? Eu dei para vocês progressividade no tempo, que é do artigo 82, parágrafo 4º, inciso 2, quando nós estudamos o progressividade no IPTU. O imposto previsto no inciso 1 poderá, inciso 3, tinha o inciso 1, o 2, agora o 3, ter sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo, conforme critérios estabelecidos em lei municipal. E aqui vocês devem se lembrar, e se não se lembram, revejam. Eu dei, quando nós vimos o artigo 97 do CTN, a legalidade, a possibilidade de você delegar, da lei delegar, a chamada planta de valores, para que ela pudesse ser publicada por um decreto, mas de acordo com critérios estabelecidos em lei municipal. Os critérios, por uma questão de segurança jurídica, têm que estar previstos na lei. Tá? Eu expliquei o tema 1084, quando nós vimos isso, que permitiu essa delegação, não é da base de cálculo da planta de valores, mas é de uma base de cálculo individualizada. E aí, nesse caso, nesse inciso 3, ele simplesmente reforça o que o Supremo já admitia no tema 1084. Tá? Eu já tratei disso, já expliquei isso quando nós vimos o princípio da legalidade. Aqui é só para relembrar e ficar uma coisa organizada, onde eu menciono tudo da emenda constitucional. Algo que eu vou tratar, eu vou mencionar aqui, mas eu vou me aprofundar quando nós estudarmos as contribuições, é essa alteração para a chamada contribuição de iluminação pública, a COSIP. O artigo foi alterado. Ele diz: os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio, na redação original, era do Serviço de Iluminação Pública. Essa contribuição, nós vamos aprofundarmos nela, ela cai muito em PGM. Aqui eu estou na parte constitucional, a gente vai estudar depois ela quando analisarmos as espécies tributárias, mas inicialmente era só para o custeio do serviço de iluminação. E aí chegou uma discussão no Supremo, que eu vou voltar a falar dela quando estudarmos a COSIP, que é esse tema 696 com repercussão geral, que está, né, no meu slide, se ela poderia ser utilizada para o custeio da expansão e melhoria. Porque uma coisa é você criar o serviço. Eu vou colocar os postes. Outra coisa é você expandir e melhorar aquele serviço. E havia uma discussão se isso era possível. Você podia usar o recurso da COSIP para isso ou não. Nesse tema 696, o Supremo Tribunal Federal entendeu que pode, porque tem a ver com isso, né? A COSIP surgiu especialmente para os pequenos municípios, para estimular que eles façam os melhoramentos urbanos de expansão e melhoria, de criação, expansão e melhoria do serviço de iluminação pública. Porque esses pequenos municípios, eles não tinham dinheiro para tirar dos impostos o custeio dessa atividade. Então, foi criada uma contribuição para o custeio, expansão e melhoria. Tudo, criação, expansão e melhoria. Isso o Supremo já tinha admitido no tema 696, então não é novidade. Simplesmente você está, à semelhança de outros casos, né, no caso do IPTU também, você está colocando na Constituição algo que o Supremo já tinha decidido. O que é novidade? É a possibilidade de você utilizar essa contribuição para financiar serviços de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos. Isso é novo, né? São aquelas câmeras, né? Eu brinco do Big Brother, né? As câmeras que estão sendo colocadas aqui no Rio de Janeiro está cheia, né? Não só para multar, né? Mas as câmeras estão sendo colocadas nos postes para monitorar a segurança e preservação de logradouros públicos, porque essa é uma das atribuições dos municípios. As guardas municipais têm esse papel, né? Segurança e preservação de logradouros públicos. Então, a COSIP vai poder também servir para isso, né? O município do Rio, por exemplo, essas 2 semanas atrás, eu participo de um grupo onde a gente está discutindo
a alteração da nossa legislação municipal, que trata da COSIP, para diversos pontos, e um deles é esse, para incluir essa possibilidade expressamente na lei municipal, né, para que a gente possa usar o recurso para o sistema. Vocês vejam que eu não vou criar um tributo novo, né? Quando veio essa reforma, eu vi algumas pessoas dizendo, agora vai criar um novo tributo. Não é novo tributo. Aqui é simplesmente é muito mais uma questão financeira do que tributária. No que você gasta a contribuição, a discussão é mais financeira. É claro que você tem um arcabouço, por ser uma contribuição, você vai ter que ter uma vinculação da receita a uma despesa. Então, a Constituição vem e diz: olha, aquela receita vai para essa despesa. Mas isso é muito mais interessante, ou seja, a alteração legislativa ela é feita mais para a questão financeira do que outra coisa, para efetivamente você poder lançar aquilo como crédito para você fazer aquilo como despesa, para você ter uma despesa. E isso é uma discussão financeira, tá? Então, como você utiliza o recurso, isso é financeiro. Então, isso é uma mudança importante para os municípios. E aí nós chegamos na principal parte da reforma. Eu vou tratar do arcabouço constitucional, do IBS, da CBS e do imposto seletivo. Vamos dar uma explicação sobre o IBS. É um imposto sobre bens e serviços. O IBS vai substituir o ICMS e o ISS, dentro daquela ideia de simplicidade, né? Simplificação do sistema. ICMS e ISS. A partir de 2026, vai iniciar a cobrança do IBS, mas por uma alíquota menor, que é uma alíquota meramente estadual. No ano seguinte, você vai ter uma alíquota que é estadual e municipal no mesmo percentual. E aí depois, a partir de 2029, você vai ter depois alíquotas de referência dessa cobrança do IBS, e de 2029 a 2032, o ICMS e o ISS começam a ser reduzidos. Então, como é que funciona? Vocês vejam, de 2026 até 2028, você vai ter um período onde você vai ter a cobrança do IBS com uma alíquota bem mais baixa e com o ICMS e ISS no normal. De 2029 a 2032, o ICMS e o ISS começam a ser reduzidos e o IBS começa a aumentar. Você tem alíquotas de referência que são calculadas do IBS, né, exatamente para não ter perda de arrecadação. Então, a ideia é que você vai diminuindo esses impostos e você vai aumentando o IBS. E até eles serem extintos em 2033. Tá? Isso está nos artigos 125 a 129 do ADCT. Então, vocês percebem que durante muito tempo nós vamos ter a cobrança dos dois sistemas. Não é uma coisa simples, os dois sistemas. Você vai ter cobrança do ICMS e do ISS, ainda que seja com alíquotas reduzidas, e do IBS, né? Então, até que 2033, em 1º de janeiro de 2033, os dois impostos são extintos e o IBS vai começar a ser cobrado de uma forma cheia, né? Só ele. O que acontece? Isso é uma coisa que eu quero que vocês comecem a pensar. Nós vamos ver que existe um prazo decadencial para lançar os impostos, os tributos, que são aqueles 5 anos. Então, eu posso ter fato gerador de ICMS e ISS até 31 de dezembro de 2032. O fato gerador até 31 de dezembro de 2032. Só que eu tenho 5 anos para lançar esse fato gerador. Então, a gente ainda vai ter lançamento de ISS, ICMS, mesmo depois deles serem extintos. Porque são lançamentos que vão dizer respeito a fatos geradores anteriores. E execuções fiscais, né? Você lança, notifica, você inscreve e ajuiza. Então, a gente ainda vai ter muita discussão de ICMS e ISS durante muito tempo, mesmo depois da sua extinção. Porque você tem execuções hoje que vão durar 10, 15, 20 anos, né? Normalmente, as ações tributárias demoram, as maiores, né? Quando você tem controvérsia, 10, 15, 20 anos. Então, os dois sistemas ainda vão conviver durante muito tempo, tá? Eu digo isso porque eu tenho uns alunos que perguntam assim, André, para que eu vou estudar ICMS e ISS se vão acabar em 2033? PGM e PGE não precisa mais. Precisa.
né? Continuamos tendo execuções fiscais, brigas nos tribunais superiores, né? No ISS bem menos, porque praticamente todo o ISS já está solucionado na parte constitucional, ainda tem alguns recursos com repercussão geral que estão sendo julgados, né? Tem até um importante que está sendo, o julgamento está em curso, mas aí você tem as questões que, execuções que vão prosseguir, ações tributárias que vão prosseguir, tá certo? Mas ele é extinto formalmente em primeiro, os dois são extintos formalmente em 1º de janeiro de 2033. Mas você pode ter lançamentos posteriores relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2032. Ok? Uma outra coisa que é importante, que eu já falei aqui quando estudamos competência, é uma novidade, aqui é uma revisão, é uma competência compartilhada. Vocês lembram que eu dei as modalidades de competência: privativa, compartilhada, residual, extraordinária, comum. Então, essa competência compartilhada ela não existia. Para imposto, o que você tinha era uma competência privativa. O ICMS e o ISS são de competências privativas. E agora você vai ter uma competência compartilhada. Não há dúvida, eu já falei disso aqui, que você está alterando o Pacto Federativo inicial, né? A proposta é que você vá diminuir a autonomia dos entes para simplificar o sistema, mas sem perda de arrecadação. Vamos ver se esse espírito da reforma vai acontecer ou não. Outra observação que eu já falei aqui é que esse é um imposto que vai ser instituído por lei complementar. O projeto de lei que está sendo discutido no Congresso Nacional, que já passou pela Câmara, é o projeto de lei complementar 68, né? É esse que está em discussão agora no Senado Federal. O que diz a Constituição? Parágrafo 1º do 156, letra A. O imposto previsto no caput será informada pelo princípio da neutralidade fiscal, eu já expliquei isso aqui, e atenderá ao seguinte: 1. Incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços. Então, quem já conhece o ISS sabe que o ISS tinha muita discussão envolvendo locação de bem móvel, que gerou a súmula vinculante número 31 do Supremo, né? Uma discussão se de obrigações de dar, de fazer, qual é o conceito de serviço, se é um conceito meramente jurídico, se ele é econômico, se envolve circulações de bens materiais ou imateriais, diferença entre mercadoria e serviço. Com o IBS eu não tenho mais essa discussão, porque ele vai incidir com operações sobre bens materiais ou imateriais. Então, circulação de bens incorpóreos, locação está aí, inclusive direitos, ou com serviços, né? Nós vamos ver, à medida que eu for lendo a Constituição, que, e esse é o espírito da lei complementar, que os serviços acabam passando a ser um conceito residual, né? Tudo que não for operação com bens materiais ou imateriais vai ser uma operação com serviços. 2, e é um imposto único, então não precisa mais discutir se é mercadoria, se é serviço, né? Então, por exemplo, seguros que estavam na competência da União em relação ao IOF, na hora em que você cria uma reforma da tributação do consumo, o seguro vem para cá, né? Ele é uma operação com bem material e imaterial, que envolve consumo, né? Então, você muda a sistemática, muda o raciocínio, né? Não é simplesmente juntar ICMS e ISS. O IBS não é uma junção do ICMS e do ISS. O IBS é um imposto diferente, diverso, único, tá? Então, a gente tem que aos poucos abandonando, apesar de alguns raciocínios serem importantes, né? Discussões que tínhamos no ICMS e do ISS, tem umas que eu acho que vão ter aqui também, outras não vão ter pela solução que foi dada, mas não é simplesmente pegar o ICMS e ISS e juntar. O IBS é um imposto novo. Inciso 2. Incidirá também sobre a importação de bens materiais e imateriais, inclusive direitos, ou de serviços realizada por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sujeito passivo habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Essa é uma redação que é a mesma redação da importação no ICMS, que foi uma discussão imensa no ICMS importação. A Constituição foi alterada para o ICMS importação para admitir que o ICMS incida sobre importações de mercadorias
realizadas por pessoa física ou jurídica, ainda que não contribuintes habituais do imposto. Então, qualquer pessoa que importar, né, mesmo que não seja comerciante, vai recolher o ICMS importação depois da, da Emenda Constitucional 33 de 2001. Essa era uma discussão imensa para o ICMS. E aí o Supremo disse que pode, a Constituição poderia vir e trazer essa previsão, essa nova hipótese de incidência para o ICMS. E para não ter essa discussão, o texto é o mesmo para o IBS. Então, vocês vejam, importação de bens materiais e imateriais ou de serviços, pessoas físicas ou jurídicas, ainda que não seja sujeito passivo habitual do imposto. Então, nós importamos um bem material e imaterial, inclusive direitos, para uso próprio, qualquer que seja a sua finalidade, uso próprio. Eu não sou contribuinte do ICMS, do IBS. Isso não importa. Eu não vou revender, né? Eu vou simplesmente usar. Vai incidir o IBS importação? Vai, tá? Então, esse é todo o raciocínio do ICMS importação após a Emenda Constitucional 33 e que foi reproduzido aqui. Então, vamos ficar por agora, vamos parar aqui nesse inciso 2, né? Nós já vimos a hipótese de incidência que é bem ampla, que vai alcançar até hipóteses que hoje não estão sujeitas ao ISS ou ICMS. E no inciso 2, também importação para qualquer finalidade, seja pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não habitual daquele imposto. Ok? Então, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, eu continuo analisando com vocês a reforma tributária. Até lá!